médicos, professores, trabalhadores da construção civil, empresários ou empregados domésticos. Todas essas e outras categorias profissionais integram a força de trabalho que move o país. São 93 milhões de brasileiros no mercado de trabalho e à procura de emprego, cidadãos e cidadãs que a cada ano tornam-se mais conscientes de seus direitos e deveres trabalhistas. Tanto patrões quanto empregados são atendidos em seus conflitos pela Justiça do Trabalho, que tem o dever constitucional de solucionar não só as questões individuais, conflitos que são julgados na primeira instância, mas também relativas às categorias profissionais, ou seja, os dissídios coletivos, solucionados na segunda instância da nossa Justiça Trabalhista. Instalado em 1982, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ou TRT-10, como é mais conhecido, integra a estrutura da Justiça Trabalhista, com uma área de atuação que abrange, atualmente, o Distrito Federal e o Estado do Tocantins. A segunda instância da 10ª Região é composta por 17 desembargadores. Integram sua estrutura o Tribunal Pleno, 2 sessões especializadas e 3 turmas. O TRT da 10ª Região é composto por 94 cargos de juízes do trabalho, sendo 35 titulares e 59 substitutos, que atuam em 34 varas trabalhistas. No Distrito Federal, são 22 varas em Brasília, 5 em Taguatinga e 1 no Gama. No Tocantins, há 2 varas em Palmas, 2 em Araguaína e ainda as varas de Dianópolis, Guaraí e Gurupi. Cidadania, justiça social e uma atuação rápida e eficiente. Este é o foco do TRT-10, um tribunal que tem por missão solucionar conflitos de forma efetiva, célere e imparcial, sempre buscando a realização da justiça, fortalecendo a cidadania e contribuindo para a paz social. Minha patroa me demitiu, sem justa causa, e ainda disse que não me deve nada. Você tem que procurar seus direitos, Rosa. Eu conheço um advogado trabalhista. Em qualquer relação de trabalho, quando uma das partes se sente prejudicada, pode procurar a vara do trabalho ou o fórum trabalhista mais próximo. Nesses casos, a presença do advogado é fundamental para iniciar o processo. No geral, as ações trabalhistas têm 2 fases: a de conhecimento, que vai até a sentença ou homologação do acordo, e a de execução, na qual são buscados os meios para o cumprimento da decisão, como o pagamento da dívida, por exemplo. Na primeira etapa, chamada fase de conhecimento, o juiz entra em contato com todos os dados do processo, como os pedidos, a defesa e as provas, para então proferir a sentença. Antes disso, porém, o juiz procura sempre a conciliação entre as partes. Caso uma das partes não se sinta satisfeita com a decisão proferida pelo juiz no primeiro grau, pode apresentar recurso na segunda instância. Mas, se nenhuma das partes quiser recorrer da sentença, tem início a fase de execução. O juiz pode determinar a penhora de bens, que são leiloados, e o dinheiro arrecadado com o leilão é utilizado para o pagamento dessa dívida. Existem também importantes ferramentas para agilizar o cumprimento da decisão judicial para garantir o pagamento da dívida. É o caso do InfoJude, que permite aos magistrados acessar informações cadastrais e econômico-fiscais nas bases de dados da Receita Federal. E também do RenaJude, um sistema online que permite o envio de ordens judiciais para o Detran, determinando a restrição ou o bloqueio de veículos cadastrados no Renavan, o Registro Nacional de Veículos Automotores.
Outro importante sistema que tem sido muito utilizado, graças a um convênio com o Banco Central, é o Bacenjude. Esta ferramenta permite que a Justiça do Trabalho bloqueie valores na conta bancária dos executados. Em casos de condenação e execução de órgãos e entidades da administração pública, o empregado a ser indenizado recebe por meio de precatório, uma ordem de pagamento que obedece a um rito que inclui a previsão de seu pagamento no orçamento da União, dos estados ou dos municípios. E agora, como é que fica o nosso movimento? O TRT julga amanhã a legalidade da greve, companheiro. Em casos de processos envolvendo categorias profissionais, os dissídios coletivos e os dissídios de greve, o julgamento ocorre em Brasília. Os desembargadores do TRT da 10ª Região examinam as matérias reunidos em turmas ou sessões especializadas, ou compondo o Tribunal Pleno. Cada turma é composta de 5 desembargadores e funciona com um quórum mínimo de 3 magistrados. Dentre as competências está a de julgar os recursos ordinários e agravos de instrumento, de petição e regimental. Todos os 17 desembargadores do TRT-10 integram o Tribunal Pleno, que aprecia matérias e delibera com um quórum mínimo de metade mais um dos magistrados, ou seja, 9 desembargadores. Dentre as competências do Pleno destacam-se: julgar as arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, em processos de sua competência originária e as que lhe forem submetidas pelas sessões especializadas ou pelas turmas, e julgar os mandados de segurança e os habeas data contra atos do próprio tribunal. O tribunal conta com 2 sessões especializadas. A primeira delas é constituída pelo presidente e pelo vice-presidente do tribunal, e mais 7 desembargadores, no total de 9 membros. Dentre as inúmeras competências da primeira sessão especializada, destacam-se processar e julgar os dissídios coletivos e as ações rescisórias contra sentenças de juízes do primeiro grau e contra acórdãos das turmas. A segunda sessão especializada também é constituída pelo presidente e pelo vice-presidente do tribunal, e mais 8 desembargadores, no total de 10 membros. Algumas das atribuições da segunda sessão especializada são processar e julgar os mandados de segurança, os habeas data e os habeas corpus contra atos de juízes do primeiro grau, e as exceções de suspeição e de impedimento arguidas contra estes juízes. No TRT da 10ª Região, o volume de processos julgados anualmente revela o esforço dos magistrados do tribunal para resolverem os inúmeros conflitos trabalhistas em Brasília e no Tocantins. Em 2012, quase 60 mil processos deram entrada na primeira instância. No mesmo período, 57.667 processos foram solucionados. Na segunda instância, o número de processos que ingressaram em 2012 foi de quase 20 mil, e no mesmo período foram julgados 18.280 processos. Não tenho condição de ir à vara do trabalho mais próxima. Fica a 200 quilômetros daqui. Não se preocupe, seu João. Fiquei sabendo que, na próxima semana, a Justiça do Trabalho vem até a nossa cidade. Para atender a população carente que vive no interior do Tocantins, o TRT desenvolve iniciativas como a Justiça Itinerante. Juízes e servidores percorrem até 300 quilômetros para levarem a Justiça do Trabalho a diversos municípios tocantinenses. Muitas vezes, os cidadãos atendidos são pessoas que sequer têm condições financeiras para pagar uma passagem de ônibus intermunicipal e chegar até a vara de trabalho mais próxima. Outra ação promovida pela Justiça do Trabalho no Tocantins é a Semana Cidadã. Desenvolvida no âmbito do planejamento estratégico do Tribunal, reúne magistrados e procuradores do trabalho,
servidores, advogados e instituições públicas e privadas para levar a justiça de forma itinerante ao interior do Estado e oferecer ações sociais e de promoção da cidadania. Em 2009, o TRT iniciou o planejamento estratégico, com projetos como o TRT Responsável, com ações de responsabilidade socioambiental, o A10 é 10, para fomentar um ambiente de trabalho promotor de bem-estar, e o Divulgando na Mídia para levar à sociedade informações sobre as decisões e atividades do tribunal. De forma integrada e planejada, a Justiça do Trabalho da 10ª Região também desenvolve projetos em parceria com outras instituições. A Semana Nacional de Execução Trabalhista, por exemplo, é uma força-tarefa que envolve o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e todos os 24 tribunais regionais do trabalho do país. Durante uma semana, todas essas instituições realizam mutirões de julgamento de processos em fase de execução, localização de devedores, penhora e bloqueio de bens. Audiências de conciliação e até um leilão nacional acontecem durante o evento. Assim, dívidas trabalhistas que se arrastam na justiça há anos podem ser resolvidas durante a semana. Outra ação desenvolvida em parceria com o CSJT e com o TST é o Programa Trabalho Seguro. Atenta à estatística divulgada pelo Ministério da Previdência Social, que aponta quase 2.800 mortes decorrentes de acidentes de trabalho somente em 2011, a Justiça realiza ações que visam a promover a prevenção de acidentes e a fortalecer a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Entre as ações desenvolvidas estão visitas a obras com a participação de personalidades e autoridades que ajudam a divulgar informações sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Meu advogado disse que não vai mais existir processo no papel. A senhora acredita? Não acredito. Parece coisa de cinema. Está em curso, em toda a justiça trabalhista do país, uma mudança extraordinária, a implantação do processo judicial eletrônico, mais conhecido como PJE-JT, e a 10ª Região está acompanhando essa transformação profunda na tramitação dos processos, que a partir de agora será totalmente virtual. Na 10ª Região, a Vara do Gama foi pioneira na implantação do PJE-JT. Lá, papel está virando coisa do passado. O advogado precisa apenas de um certificado digital para ingressar com ações. Os processos que chegam são todos digitais. Durante as audiências, juiz, advogados e partes acompanham tudo diretamente dos computadores. Na segunda instância da 10ª Região, os desembargadores também já trabalham com a novidade. Sem dúvida, uma verdadeira revolução no judiciário do país, que representa mais agilidade nos julgamentos e acesso permanente à justiça do trabalho via internet, além do ganho financeiro e ambiental, decorrentes da considerável economia de papel. Com mais de 30 anos de história, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região acumula importantes experiências e se consolida hoje como instituição ágil e moderna, empenhada em garantir a trabalhadores e empregadores do país tanto os seus direitos quanto o cumprimento dos deveres, previstos na Constituição e na legislação trabalhista.